Deus falou muito comigo essa semana sobre esse tema. E eu fiquei assim muito, como é que eu vou dizer, muito grata, né, ao Senhor por Ele ter me dado essa palavra tão simples e tão maravilhosa. Eu pensei, vai ter apresentação, então meu tempo não vai ser tão grande, mas eu quero muito que vocês sejam ministrados, que vocês possam, tanto os homens como mulheres, como jovens, né, possam ser ministrados com esta palavra. Amém? Pai, eu quero nesta noite colocar à tua disposição a minha vida, a minha voz, a tua palavra aqui diante da igreja, diante dos irmãos. E pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor possa falar conosco esta noite, transformando nossa vida, transformando nossos pensamentos, e que nós possamos ser pessoas cada dia mais parecidas com o Senhor. Eu te peço, ministra sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Quando eu comecei a fazer essa palavra, na verdade, a Bíblia, no começo, né, principalmente no Antigo Testamento, ela gosta muito de falar de gerações, né? João, filho de Maria, Maria, filho de Pedro, Pedro, filho de Joaquim, né? Vai, aqueles nomes toda a vida, né? E no começo, quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu achava isso muito enjoado. Falei, nossa, essa parte aqui podia pular, né? Mas é tão importante isso, é tão importante que depois você entende. Porque todos nós temos uma história e temos uma descendência. Todos nós. E isso é muito importante. Por exemplo, eu sou Sônia Rocha, sou filha de Onofre Dornelas, que eu sou neta de Antônio do Padre, e sou bisneta de São João, que eu não sei o sobrenome de São João. Então, eu venho dessa geração. Eu venho deste povo. Eu quis dizer o nome dos homens, porque a Bíblia também quase não fala da descendência. Não fala, olha, filha de Onofre e Sebastiana. Não, geralmente ele fala os nomes dos pais. Então, eu não sou assim, nós, na verdade, eu não, nós não somos um ponto vago no universo. Todos nós fazemos parte de uma história escrita por Deus. E isso que é maravilhoso demais. E a mulher, na Bíblia, tem várias histórias de mulheres na Bíblia. E eu gosto muito de estudá-las. Gosto muito. Às vezes eu pego uma história de uma mulher, mano, eu cavuco até descobrir tudo sobre ela, porque eu acho muito interessante. Porque são mulheres que me inspiram, que traz para nós, né, que somos cristãos, algo novo. Algo que pode fazer a gente ficar mais inteligente, algo que pode fazer a gente ficar mais forte. Elas nos desafiam. Eu separei aqui 2 mulheres que eu queria conversar com os irmãos essa noite, que uma delas chama Sara, Ana. 1 Samuel, capítulo 1. Que fala do nascimento de Samuel. Eu quero ler com os irmãos. Havia certo homem de Ramataim, sufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Elui, e bisneto de Tou, cada nome, né, irmãos? Filho de Efamita. E ele tinha 2 mulheres, e uma se chamava Ana, e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. E todos os anos, esse homem subia de sua cidade, a Siló, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Rofine e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. E no dia em que Eucana oferecia sacrifício, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? E certa vez,
quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto, dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tuas servas, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Que desejo que essa mulher tinha, então, de ter um filho. Naquele tempo, irmãos, quando você começa a ler as Escrituras, você percebe que a maioria das mulheres, elas eram estéreis. Leia para vocês verem a Bíblia, para vocês verem. Vocês vão lendo e falam, ela era estéril. Aí Deus foi lá, curou, e ela teve filhos e filhas. Eu falei, será por que Deus tinha essa particularidade, né? Que as mulheres eram tão estéreis, e depois Deus abria a madre e elas tinham filhos. Mas Ana não sabia disso, né? Que isso ia acontecer com ela. Mas Ana, ela vem de uma descendência de Abraão. Uma mulher de fé, uma mulher de esperança. E ela pegou todo esse desejo e trouxe no altar e orou. Com a sua alma. Com a sua alma. Com tudo aquilo que ela tinha dentro dela, ela colocou no altar e falou, Senhor, se o Senhor me der esse filho, eu te devolvo ele. Olha que coisa mais incrível. Se o Senhor me der um filho, eu vou criar esse filho, eu vou dar à luz, eu vou criá-lo, vou amamentá-lo. E quando eu desmamá-lo, naquela época, desmamava um filho de 3 a 4 anos. Você já imaginou você ficar com seu filho até 3, 4 anos e trazer ele bem bonitinho e falar assim, agora toma, pastor Renato. Ele vai ficar aqui agora para sempre servindo a casa do Senhor. Quem tem filho sabe. Isso é uma coisa quase que é impossível, né, para os nossos dias de hoje. Não é verdade? A criação de filhos é algo tão assim desafiador, é tão assim importante. Tão importante e uma missão tão difícil de fazê-lo. Porque a Bíblia fala que filhos é herança do Senhor. Quando você tem um filho, você tem tanto trabalho que você não possa nem imaginar. É tão bonitinho, né? Quando engravida, ele leva o sapatinho para a mamãe e fala, mamãe, estou grávida. Aí filma, né? Coloca lá no Instagram, nossa, filha, que lindo. Que foi assim que aconteceu com a minha filha, né? Levou o sapatinho, ai, chorei, orei. Ai, que gracinha, né? Aí vai crescendo a barriga, vai lá fazer aquelas fotos de grávida, né? Aí vai lá, faz chá revelação. Nossa, agora no momento maravilhoso, a gente fica emocionado. Ai, é menino ou menina? Aí faz aquela festa maravilhosa. Nossa, aí vai o dia do ganhar neném, vai lá filmando tudo e ora, tudo, unge a barriga. Aí o neném nasce, meu Deus, que emoção, que alegria. Que coisa maravilhosa. Meu Deus, como é difícil, trabalhoso criar um filho. Eu não digo assim de você trazer pão, trazer alimento, vestir uma roupa, colocar ele numa escola, levar ele para a escola, buscar ele na escola. O mais difícil é você formar o caráter dessa pessoa. A formação do caráter, ela está nas tuas mãos. Apresentar Jesus para essas pessoas, para esse filho, está na tua responsabilidade. Irmãos, e você fala, e você prega, e você ora, e você unge, e você consagra, e você batiza, e você lê a Bíblia, e você ora. Ele vai ali, você põe a mão na cabeça, você coloca um óleo, meu Deus. Mas você não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas é sua obrigação ter esse comportamento de formação de caráter. Não só de alimento, nem de roupa, nem de abraço. Mas é formar um homem e uma mulher. Sabe por quê, irmãos? Eu aprendi esse dia com o pastor Robson. Que o ser humano, ele não nasce pronto. Qualquer animal nasce pronto. O cachorro, ninguém ensina ele a latir, já late, sai andando, pulando, mordendo.
passarinho, ele voa, ele vai embora. Todo bicho sabe o que faz. Ó, que nasce, o bezerrinho ali já sai andando, já sai querendo mamar, não tem ninguém ali, uma enfermeira, olha, aperta, vai, o primeiro leite, não tem nada disso. O bicho, ele nasce sabendo ser bicho. Mas o ser humano, não. O ser humano, ele tem que ser ensinado a ser ser humano. Tem que ensinar ele a falar, tem que ensinar ele a andar, tem que ensinar ele a mamar, tem que ensinar ele a ser gente, tem que ensinar ele a ser cristão, tem que ensinar ele a fazer tudo. Tem que ensinar ele a ser higiênico, tem que ensinar ele a ser limpinho, tem que ensinar ele a respeitar, tem que ensinar tudo. O ser humano, ele não nasce pronto. Dá muito trabalho. Mas aí eu pensei, é mesmo, né? A gente dá tanto trabalho, por que a gente quer ter filho? E eu ainda tive 3, aí achei que foi pouco, eu adotei mais 4. Mas a edificação de algo maravilhoso, tremendo, importante, dá muito trabalho. Mas é prazeroso. Quando você ganha algo precioso e valioso, você cuida daquilo com toda a sua força, com tudo que você tem, com seu dinheiro, com seu tempo. Mas quando chega amanhã, quando aquela pessoa está pronta, crescida, começa a trazer diplomas para você, começa a te dar um neto, começa a fazer coisas, aí você olha para trás e fala, meu Deus, que coisa maravilhosa que eu construí. Foi eu que fiz. Olha aí que menino lindo. Olha essa minha filha, olha aí meu filho. Olha aí meu neto. Ali, tem 2 netos meus ali, ó. Fica de pé, Luiz Fernando e Gabriel. Esses 2 netos é o que crio toda a vida. Olha aí, fica de pé. Olha, vamos aplaudir a vida desses meninos? Pode sentar. Presente de Deus. Presente de Deus. Quando eles eram pequenos, eu falava para eles assim, ó, filho criado com vó não presta, né? Pô, fala. Aí eu falava para eles, fala assim com a vovó, filho criado com vó presta, fala. Eles tinham que falar isso todo dia, vai prestar, vai prestar. Está todos os 2 formando. Graças a Deus, são homens de Deus, são uma benção, meus filhos. É uma benção, meus netos. Mas dá muito trabalho. Como eu falei aqui no começo, que todos nós temos uma história, uma descendência. E que o mais importante é você saber que nós não somos um ponto isolado, esquecido. Que você não nasceu assim, vou ali fazer uma pessoa, Deus pensou, vou ali fazer a Sônia, vou ver o que dá. Não, não é assim. Deus começa contando uma história, lá em Gênesis 1. Ele fala, olha, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Lá começa Deus a contar a história. Até chegar o dia que você nasceu. Então, você faz parte dessa história incrível de toda a humanidade. E é para a eternidade. Quando eu lembrei de Ana, essa mulher de Eucana, que dividia seu marido com Penina, que era tão sofrida, ela não imaginava que Deus não ia dar a ela apenas um filho. Ela teve 5 filhos. Ela teve 3 filhos, 4 filhos e 2 filhas. Aí Samuel ficou, né, sendo ali um líder naquela época do mundo, como profeta, e ela ainda teve vários outros filhos. E foi honrada até o fim. Outra mulher que eu quis trazer aqui para vocês, porque eu falei de Ana, que Ana ela fazia essa oração, irmãos. Eu imagino que quando Ana chegava ali no templo para fazer essa oração a Deus, eu imagino que ela se jogava assim, sabe? E chorava. Eli, que era o pastor ali daquela igreja naquela época, ele olhava para ela e falava assim, ela está bêbada. Quando ela foi saindo do templo, ele falou assim, não bebe não, mana. Para de beber vinho. Porque ela orava com a boca e não saía som da sua boca. Eu imagino que era tanto assim, Senhor, eu acho que a voz dela não saía, que ela chorava, ela queria ter um filho. Mas ela não sabia que ela era tão importante na história. Que ela ia ser lembrada aqui, ó, no século 21. Que nós estaríamos hoje contando essa história de uma mulher de fé e de esperança. Porque se ela teve esse comportamento, irmãos, eu tenho certeza que no fundo do seu coração, ela falou, eu sei para quem eu estou orando.
Eu sei aonde estou derramando as minhas lágrimas. E o Senhor a honrou com vários filhos. Amém? A outra mulher, irmãos, que eu quero aqui falar com vocês, é uma mulher que ela não tem nome. Ela não tem nome, não sei se ela teve filhos, não sei se ela teve marido. Eu não sei, não consegui achar em lugar nenhum, nem na inteligência artificial. Que até lá eu fui lá saber quem era, como é que ela chamava, se ela tinha casado, se ela teve filhos, se ela era cananeia, se ela era judia, se ela era, o que ela era, essa mulher. Não tem. Não tem escrito isso em lugar nenhum. Eu queria muito saber. Porque a Bíblia chama ela aqui de mulher encurvada. Uma mulher encurvada. Eu quero ler aqui com vocês, que está escrito aqui, em Lucas, no capítulo 13, no versículo 10, que fala assim, ó. Certo sábado, Jesus ensinava numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente, havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. E ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse, mulher, você está livre da sua doença. Então ele impôs as mãos e imediatamente ela endireitou e passou a louvar a Deus. Não tem nada a ver com o que eu estou falando, né, irmãos? Que nem filha ela tem, né? Mas eu já preguei essa palavra já muitas vezes com outro olhar. Eu olhava para Jesus, quando eu preguei já umas 2 vezes essa palavra, que eu olhava para Jesus em uma sinagoga, com um ministério curtinho, só de 3 anos, que ele não tinha tempo, a vida dele muito corrida, porque ele tinha muitos milagres para fazer, muitas pessoas para ele ensinar, muito ensinamento para fazer, muitos lugares para ele andar. Então, Jesus ele não tinha tempo para ficar perdendo com conversa, com qualquer coisa que chamasse a atenção de Jesus. Mas Jesus, ali ensinando para aqueles líderes, para aquelas pessoas importantes naquela sinagoga, ele parou de fazer o que ele estava fazendo e olhou para aquela mulher, que nem pediu nada para ele, mas ele olhou para ela e chamou essa mulher rapidamente, já tocou nela e falou, vai, minha filha, fica livre do seu mal. Mas outro dia, eu lendo essa passagem aqui, eu tive um olhar para ela. Uma mulher que fica 18 anos encurvada. Já imaginou uma mulher encurvada? Quanto mais nessa época de hoje, tanto que as mulheres são vaidosas, né? Uma mulher encurvada. Eu falei, Senhor, essa mulher ela não encurvou de um dia para a noite. Essa mulher, ela foi encurvando. Na medida que ela foi vivendo, que ela foi sofrendo, que ela foi tendo decepções, que ela foi tendo percas, que ela foi tendo sonhos não realizados, que ela, às vezes, também nem teve filhos, nem teve marido, nem teve empresa, se teve, faliu. Tudo que essa mulher foi fazendo, ela não foi conquistando, e ela foi se encurvando. E eu penso, uma pessoa encurvada é uma pessoa sem expectativa. Uma mulher encurvada, uma mulher sem vaidade, uma mulher sem força, uma mulher sem direção. É uma mulher que não vai no cabeleireiro, é uma mulher que não vai na praia, que não põe um biquíni, que não faz um bronzeamento. É uma mulher que não vem para a igreja, porque é difícil de sentar, uma mulher encurvada, fica andando. Uma mulher encurvada é uma mulher sem vida e sem expectativa. Uma mulher encurvada, ela não tem condições de olhar para cima, de olhar para Deus. Mas eu pensei, o que essa mulher estava fazendo dentro de uma sinagoga? Você sabe muito bem que naquele lugar, homem é para um lado, mulher é para o outro, né? Até hoje é assim. Você chega lá, todos os lugares que você vai, nesses lugares mais importantes, mulher para cá, um para lá. Tem que tampar a cabeça. Se eu estivesse lá hoje, eu não podia não, porque eu estou assim, meio que descoberto, até porque, meu Deus, tem misericórdia de mim com a minha roupa hoje. Mas lá não pode. E aí eu pensei, gente, nós mulheres, nós temos uma responsabilidade tão grande dentro da nossa casa, dentro da nossa vida. Nós nascemos com essa responsabilidade que o pastor Renato leu aqui para nós, de sermos essa mãe, de sermos essa mulher, de sermos essa esposa, de sermos essa amiga que trabalha, sabe, que compreende, que ama, que cuida, que faz.
E muitas das vezes a gente não consegue fazer tudo que a gente quer fazer. De ter um marido que a gente, daquele jeito que a gente quer ter. A gente fica lutando, eu vou fazer isso, ver se meu marido muda. Aí você vai e faz aquilo, vê se o marido muda. Às vezes ele muda, às vezes ele não muda. Você fala, não, vou criar meu filho assim, porque se eu criar meu filho assim, vai dar certo. Aí vai, não dá. Eu não conheço todas vocês, mas vai que tem mães, que têm filhos, que não estão na presença do Senhor. Que estão presos, que estão, sabe, drogados, que estão nas trevas. Eu não sei, não conheço todas. Tem mãe que talvez que perdeu o filho. Mas a palavra, irmãos, que eu quero trazer para você nessa noite, sabe como que é o nome da minha palavra? A importância das mulheres na história. Esse é o tema da minha palavra. Essa mulher encurvada, ela foi colocada aqui na Bíblia para que eu e você um dia olhasse para ela e falasse assim, eu não preciso mais ser uma pessoa assim. Eu não preciso mais ser essa pessoa que se sente derrotada. Eu não preciso mais ser essa pessoa que se sente perdedora, que se sente fraca, que se sente que não consegue, que não deu conta ou que não vai dar conta. Porque tem uma hora na vida dessa pessoa que Jesus, ele vem, ele olha para nós, ele olha para você e ele fala, vem cá, eu vou tocar em você. Fica livre do seu mal. Ele nem perguntou se ela queria. Às vezes, a maioria das vezes, irmãos, Deus é assim. Ele nem pergunta se a gente quer. Ele chega e toca em nós e faz algo transformador nas nossas vidas. O maior desafio que nós temos como mulheres é saber que nós somos chamadas para fazer parte de uma história importante da humanidade. Foi através de uma mulher que nasceu o nosso Salvador. Eu queria chamar o Ministério de Música. Foi através de uma mulher que nasceu o nosso Salvador. Olha, irmãos, eu sou uma mulher de 60 anos de idade. Vou fazer esse ano. Tive várias experiências de vitórias e de derrotas, de conquistas, de perca. Eu tenho várias experiências na vida. E eu posso dizer para você com toda garantia, quando a nossa fé, quando o nosso coração, ele está encurvado para adoração, para adorar, e não de enfermidade, e não de peso que a vida nos deu, a nossa vida ela se torna mais leve e mais feliz. Aí você pode olhar assim, mas essa mulher nem sabe o que ela está falando. Olha a minha vida como é que é. Olha a minha vida como é que está. Tudo que eu quero fazer não dá certo. É você que pensa. É porque a hora daquilo que você projetou, daquilo que você sonhou, ainda não chegou. Mas você pode ter certeza que você existe com um propósito. E esse propósito ele vai se cumprir na sua vida. Porque Deus ele sonhou com você. Eu queria que as mulheres, todas, as jovens, as que não são casadas, as que são mães, as que não são, eu queria que chamar você aqui à frente. Eu tenho uma palavra de oração para vocês. Todas vocês. Teve um dia que eu peguei as minhas questões, que eram várias questões que eu não quero expô-las aqui hoje. Um dia eu vou dar um testemunho para vocês. Mas eu peguei essas questões que eu tinha de dificuldade, de que eu achava que eu não conseguia, que eu não dava conta. E um dia eu peguei todas essas coisas que me deixavam embaraçada, me deixava triste, que me fazia chorar, sabe, irmãos? Eu peguei todas essas questões e fiz assim, ó. Eu entreguei tudo para Deus. Deixei tudo no altar. Como fez Ana. E também como fez essa mulher encurvada. Porque eu penso assim, irmãos, ali não era um lugar onde ela tinha que estar. Então eu penso, ela estava buscando algo. Ela queria ser tocada, queria ser vista. E isso ela conseguiu. A palavra que eu tenho para vocês essa noite, mulheres, é que tenha esperança.
Não perca sua esperança. Não perca sua fé. Porque a sua esperança está no Senhor. Eu vou falar que está aqui no altar, mas não é esse altar fisicamente falando. Mas está no altar do Senhor. E eu quero hoje dar isso de presente para você. É a oportunidade de pegar todas as questões que você tem, aquelas suas dificuldades, e colocar diante de Deus. Eu queria que a Fabiana cantasse aquela música, Tu És Deus. E eu queria que enquanto ela cantasse essa canção, a gente colocasse a nossa vida, nossos filhos, sabe? Todas as nossas questões, sentimental. Sabe, mulher, porque você precisa de ser forte no Senhor. Porque mulher é algo extraordinário. O que esse mundo seria sem nós? Fala aí. Então você precisa ser renovada na sua fé, na sua força. E é aqui, é nesse lugar, que o Senhor renova o nosso coração, renova nossos pensamentos, renova nosso sentimento, renova a nossa fé e nos fortalece. Porque eu quero que hoje, quando você for embora para sua casa, você vai embora cheia da presença de Deus. Como essas mulheres aqui foram inspiração para nós, que você seja, no seu século, no seu momento, inspiração também para outras mulheres. Amém? Ao que venceu a morte, ao Criador da vida, mudou a minha sorte. Quando não vi saída, Tu és Deus. Quem sou eu para negar o Teu poder? Mesmo em meio ao medo, Pai, eu quero nesta noite, Deus, colocar a vida das minhas irmãs, Pai, nas Tuas mãos, Senhor. Que haja aqui, Senhor, no coração das minhas irmãs a esperança, e haja renovação, Senhor, da Tua fé, da força, da sabedoria, da beleza que vem do Senhor, Deus, sobre elas. Tu és Deus. Quem sou eu para negar o Teu poder? A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está.
Senhor Jesus, hoje aqui, no teu altar, na tua presença, eu recebo do Senhor uma nova força, fé, tudo que eu preciso. Eu quero que seja um presente que venha do Senhor para a minha vida, para a minha casa, para a minha descendência, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir Jesus, porque Ele é maravilhoso. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Pode voltar para o seu lugar. Tu és Deus, quem sou eu para negar o teu poder? Tu és Deus, quem sou eu para negar o teu poder? Vamos ficar de pé, igreja. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda honra, toda glória. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda honra, toda glória. Tu és Deus, quem sou eu para negar o teu poder? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor.